Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Estão prontas para ver o resultado do ultrassom? Sim. Olha só, vocês vão ter uma linda menina. Opa, menina! Olha Opa. que linda. Linda, aqui. que linda. Olha o nariz dela. Igual o cara. seu. Não, é o seu, amor. É o seu. Meu. Mãe, é uma menina tudo rosa, mãe. Uma menina, enxoval, berço, chupeta, tudo rosa. Manda aí, tudo rosa. Nossa, que linda, minha menina. Deixa eu ver isso aqui. Ela tá fechada mesmo. Uma moça. É uma moça É mesmo. uma dama, né? Ih, essa aqui vai dar trabalho, hein? Vamos ter que trancar 7 chaves pros gavião não ficar em cima, porque... Ah, é Adalberto. Não fala assim. Como é que ela vai fazer pra conseguir um marido? Não, marido só depois dos 40 aqui. Vai ter que aprender a lavar, passar, estudar um pouquinho só. Mas tem que ser uma boa mulher. Ai, que linda. Olha o narizinho dela. Você, tá? Linda, nosso bebê. Pode levar embora daí. O que define alguém como mulher? Brincar de boneca? Gostar da cor rosa? Ser delicada? Estourar o limite do cartão de crédito? Ver vídeos de gatinhos na internet? Ou ter um útero? Se você escolheu qualquer uma dessas alternativas, errou feio, errou rude. Não se nasce mulher, torna-se. Assim falou a filósofa Simone de Beauvoir em seu livro Segundo Sexo. A frase chama atenção para as construções sociais que cercam as mulheres. Beauvoir rejeita a ideia de que toda pessoa do sexo feminino seja necessariamente mulher. Cada indivíduo, de acordo com sua trajetória na vida, acaba aderindo ou não a essa realidade conhecida como feminilidade. Fique quieta aí, vocês dois! Ei, presta isso aqui. Feminilidade pode ser entendida como o conjunto de expectativas e estereótipos sobre como as mulheres se comportam. Em outras palavras, um monte de clichês. Tipo dizer que as mulheres são maternais por natureza ou que não sabem dirigir. Isso pode ser verdade para algumas, mas não para todas. E as que não se encaixam nesse perfil acabam sendo prejudicadas. Quantas meninas com talento desistem de jogar futebol por escutar que isso é coisa de menino? Mas homens e mulheres são diferentes. Nossa, valeu pelo toque, Darwin. Claro que há corpos, hormônios e genitálias diferentes, mas as diferenças biológicas não são suficientes para explicar a complexidade do ser humano. Gêneros são conceitos que aprendemos desde pequenos, quando são formadas as ideias sobre masculinidade e feminilidade, colocadas uma em contraposição à outra. Essas ideias ganham contornos de verdades universais, mas não são não, hein? No senso comum, gênero continua atrelado ao sexo biológico como algo natural. Ou seja, pensa-se que quem nasce com pênis é homem e quem nasce com vagina é mulher. Com o avanço dos estudos de gênero, começou-se a entender que essa designação, tida como natural, também é arbitrária. Você, mulher! Uhul! Você, homem! Não, protesto meritíssimo! Indeferido, você vai passar o resto das suas vidas usando calças, falando sextou e numa mesa redonda de futebol. Por favor, não, meritíssimo! Silêncio no tribunal, será homem, está decidido! Não! Tudo menos top, sextou! Pronto, agora calou a boca mesmo, esse homem. Muitas pessoas não entendem a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero é como a pessoa se reconhece em termos de gênero. Eu, por exemplo, sou uma mulher. E eu, no caso, sou uma mulher. Somos mulheres. Orientação sexual é em relação à atração física, que pode ser uma pessoa de outro gênero, do mesmo gênero, ambos ou nenhum. Ao afirmar que não se nasce mulher, Beauvoir não se referia às pessoas trans. Mas já que não é uma questão de biologia, então não é preciso ter uma vagina para ser mulher. Basta identificar-se como tal. A identidade de gênero não está localizada na genitália. Está aqui. Apesar disso, as pessoas trans ainda lutam para terem suas identidades de gênero reconhecidas como mulheres no Brasil. Não há uma legislação que reconheça a identidade de gênero nem que criminalize a transfobia. Talvez por isso, o nosso país é de longe o que mais mata pessoas trans e travestis no mundo.
Entre 2008 e 2016, 900 pessoas trans foram assassinadas, quase metade de um total de 2.000 em todo o mundo. E como a gente pode mudar isso, migas? Eu acho que quanto menos limitarmos as identidades de gênero, menos estereótipos e mais liberdade teremos para todos. É só você aceitar e respeitar a identidade de gênero de toda e qualquer pessoa. Independente de rosa ou azul, sempre escolha o que te faz mais feliz. E é tudo nosso. Miga, só louca, não esquece de fortalecer esse movimento maravilhoso que está acontecendo nesse mês de março aqui no YouTube. Quero ver o seu vídeo também usando a hashtag PorquêMulher.